Os princípios da geologia moderna foram propostos no século XVIII e XIX. Nessa época, os geólogos concluíram que a maioria das rochas sedimentares é originalmente depositada com camadas horizontais. E, ao mesmo tempo, esses geólogos ficavam intrigados ao observar que muitas rochas estavam inclinadas, encurvadas ou fraturadas, como mostrado na fotografia abaixo, representando uma sequência de camadas inclinadas de calcários e folheiros negros na costa de Somerset, na Inglaterra. Neste caso, alguns questionamentos são necessários, ou seja, quais forças são responsáveis pela deformação verificada nas rochas? É possível reconstruir a história das rochas a partir dos padrões de deformação verificados em campo? Como a deformação se relaciona com a tectônica de placas? E qual a natureza da deformação e os tipos de força que causaram essa deformação? Assim, o objetivo principal do estudo das deformações na rocha é analisar como os geólogos coletam e interpretam informações de campo para reconstruir a história deformacional de uma determinada região. Portanto, tanto o dobramento como o falhamento são as principais formas de deformação nas rochas da crosta terrestre. As figuras mostram, no primeiro caso, uma exposição de camada de rochas depositadas originalmente na posição horizontal e posteriormente dobradas e deformadas por forças compressivas. Na segunda fotografia, tem-se falhas em rochas anteriormente contínuas e que foram deslocadas pela ação de forças extensionais. Portanto, as dobras e as falhas geológicas apresentam um tamanho que varia desde centímetros a centenas de quilômetros. Desse modo, os cinturões de montanhas são formados por uma sequência de rochas deformadas, tanto por falhas quanto dobras, que atualmente estão em vários estágios de meteorização ou erosão, processos que conduzem à peneplanização do relevo. A figura animada mostra a evolução da propagação de uma falha, formando um dobramento em um cinturão de montanhas. A parte da geologia que trata dos processos deformacionais da litosfera, ou seja, as causas e das estruturas resultantes dessas deformações, ou seja, o efeito, corresponde à geologia estrutural. Resumindo, a geologia estrutural consiste no estudo do estado de tensão ou forças e no estado de deformação e na relação entre os dois, ou seja, consiste na relação entre causa e efeito. Ela investiga as formas geométricas, desde as macroscópicas, como mostrado na fotografia, que representam a imagem aérea de um cinturão de montanhas, com dobramentos e falhamentos associados, a microscópicas, registrada em cristais ou grãos formadores das rochas. Os estudos das rochas deformadas demonstram que a humanidade habita placas litosféricas que estão em lento movimento. Muitas dessas estruturas apresentam aplicações práticas e são responsáveis pela geração de terremotos, pelo armazenamento de hidrocarbonetos, como petróleo e gás, além de água e minérios, por obras de engenharia civil como barragens, pontes, estradas, etc. Assim, uma rocha, uma vez submetida à ação de esforços ou uma tensão aplicada, pode sofrer modificações em relação à sua posição, através dos processos de translação e rotação, ou em relação à sua forma, através da dilatação e distorção. Dessa forma, dois resultados são importantes. A primeira delas é o deslocamento de um corpo rígido sem modificação do seu tamanho ou forma de modo permanente, caracterizando os processos de translação. Percebam, no balão está mudando a sua posição apenas, sem mudar a sua forma. E na rotação, envolve a variação de orientação. O segundo resultado é a deformação que ocorre em uma rocha, que altera o seu tamanho, a forma ou ambos de forma permanente, como ocorre na dilatação, através da variação do volume do corpo rochoso, e a distorção através da mudança da forma. Esses quatro processos são representações dos movimentos fundamentais causados pela ação dos esforços ou tensão aplicada em uma rocha. Os conceitos de força e esforço na geologia estrutural estão diretamente relacionados com a formação de estruturas no terreno. Da geologia estrutural faz parte da descrição geométrica das estruturas e sua respectiva interpretação, a análise cinemática ou a indicação do movimento e a dinâmica, quais as forças que causaram o movimento. Sempre nesse sentido, iniciando com a descrição geométrica, posteriormente na análise cinemática do movimento responsável pela geração da estrutura e posteriormente na dinâmica,
através das forças que causaram esse movimento. Ou seja, através da tensão aplicada sobre um corpo, como mostrado na representação de uma tensão compressiva, isso vai gerar um resultado desse corpo, que pode ser uma deformação permanente, ocasionando um dobramento. Ou quando as forças ou a tensão aplicada extensiva resulta num estiramento desse corpo. Assim, as deformações podem ser caracterizadas tanto por estruturas rúpteis quanto as estruturas dúcteis, onde as condições físicas existentes em profundidade são fundamentais no comportamento das rochas submetidas aos esforços, que podem ser subdivididas nas estruturas rúpteis mais próximas da superfície da Terra, em condições de baixas temperaturas e pressões, resultando no quebramento das rochas e desenvolvimento das falhas, como mostrado na imagem, e as estruturas dúcteis, resultado do encurtamento e dobramento das camadas geológicas, comuns em condições de maior profundidade na crosta terrestre, onde as pressões e temperaturas são mais elevadas. Portanto, embora a geologia seja fortemente baseada em observações de campo, os geólogos conduzem experimentos em laboratório para compreender como as rochas se dobram em determinados lugares e se fraturam em outros.